Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Amém. Saudades de louvar o Senhor juntos, não é? Mas nós vamos cantar algumas canções aqui de louvor ao nosso Deus. Você possa louvar o Senhor aí junto com a gente. Em nome de Jesus. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã. Olhai os lírios dos campos e os pássaros dos céus. Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor. Não semeiam nem ceifam, mas recebem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã. Aleluia! A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, assim como o Senhor alimenta as aves do céu, veste os lírios dos campos de beleza e esplendor. Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã. Obrigado, Senhor, por tuas misericórdias, que nós sabemos, ó Deus, que se renovam a cada dia, e nesses dias, Deus, mais uma vez tem se renovado sobre nós, o Senhor tem cuidado de nós, que nós possamos sempre, Deus, permanecer confiantes na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor seja com você, seja com a sua família, seja com todos os irmãos que nos assistem. Nós estamos aqui, nesse momento para compartilhar a palavra do Senhor, e o nosso propósito, irmãos, é prover meios para que você e sua família possam juntos
estudarem a palavra, ter esse momento de culto familiar. Então nós estamos aqui com esse propósito de ministrar a palavra e dar um auxílio às famílias da Igreja Presbiteriana do Eldorado, para aproveitarem o melhor desse momento de confinamento no crescimento espiritual de toda a família. Antes de passarmos a ministração da palavra do Senhor neste momento, nós vamos fazer uma leitura no Salmo 138 e logo depois nós vamos fazer uma oração. Eu peço a você e sua família que abra a sua Bíblia no Salmo 138, esse belíssimo trecho da palavra do Senhor, que diz assim para mim e para você nesse momento, e para todas as nossas famílias: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e acalentaste e alentaste a força da minha alma. Então quero ministrar essa palavra de abertura ao seu coração e que nós possamos nos lembrar de que estamos aqui para render graças ao Senhor, ainda que de uma forma diferente. E o verso 3 diz assim: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. E eu e você, nós precisamos nos lembrar constantemente quem é a nossa força. A nossa força é o Senhor. Eu quero convidar você e sua casa, você e sua família, a fechar seus olhos e orar nesse instante, entregando esse momento de adoração ao nosso Deus, entregando esse momento devocional ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a nossa gratidão, Ele é digno de toda a nossa adoração. Então feche os seus olhos, ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Clamamos a ti, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja trazendo conforto ao coração dos teus filhos, cada lar, cada casa que nos assiste, seja confortado e fortalecido no Senhor, assim como diz a tua palavra, que quando clamamos ao Senhor, o Senhor traz alento, o Senhor traz conforto. E é isso que pedimos nesse momento, o alento, o conforto, a direção do Senhor sobre nossas vidas. Nós consagramos esse momento ao Senhor, rendendo a ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, crendo e confessando a nossa total dependência no Senhor. Pai, que nossas casas, nossas famílias sejam guardadas no teu poder e sejam livradas de todo mal. Nós clamamos a tua bênção sobre nós e clamamos a ti que teu Espírito Santo, ó Pai, faça uso desse momento de ministração da tua palavra para tocar corações, para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos animar, para que possamos seguir em frente com os olhos, ó Pai, na cruz de Cristo, seguir em frente nos lembrando das tuas santas promessas, seguir em frente guardados no teu amor e na tua misericórdia. Assim oramos e consagramos esse momento ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É um prazer enorme estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor. E hoje vamos compartilhar um trecho que se encontra aqui na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 6, versos 2 a 5. Abra sua Bíblia, acompanhem comigo a leitura desse texto e vamos meditar no ensino da palavra do Senhor para nós nesta noite, para nós neste dia. E não somente nesse dia, mas em cada dia de nossas vidas. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é a instrução do Altíssimo para nos guiar no nosso dia a dia, em cada momento, independente das circunstâncias. Então, com a Bíblia aberta em Gálatas 6, vamos fazer essa leitura. Você e sua casa, acompanhem comigo, leiam juntamente comigo, a uma só voz, esse belíssimo texto que se encontra aqui em Gálatas 6, a partir do verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Verso 4. Mas prove cada um o seu labor, e então
terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Esse é um belíssimo texto da palavra do Senhor. E esta carta que o apóstolo escreve à igreja dos Gálatas, ela é famosa pelas suas explicações e esclarecimentos a respeito do Evangelho, para aqueles que tinham sido confundidos, enganados por falsos mestres, por entendimentos distorcidos. Então Paulo escreve essa carta para trazer instrução, trazer esclarecimento, e esta carta é uma sublime exibição do amor de Deus por seu povo, pela sua igreja, por você, por nós. Essa carta exibe esse tão grande amor que é derramado a favor de todos nós. E nós precisamos extrair deste texto que lemos algumas lições preciosas a respeito do nosso caminhar diário, não é? Por isso nós não podemos nos surpreender depois que o apóstolo esclarece e traz luz de tudo aquilo que o Evangelho ensina nos primeiros capítulos de Gálatas. Ele traz luz, traz esclarecimento, traz ensinamento, e nós não podemos nos surpreender quando ele começa a falar sobre o amor, quando ele começa a falar sobre a expressão do amor na vida da igreja. Ou seja, ele traz um ensinamento claro, fala a respeito da vida cristã, fala a respeito da prática do pecado, fala a respeito da responsabilidade pessoal, e começa falando aqui sobre uma prática tão necessária no meio do povo de Deus. É a prática do amor, um amor prático e não teórico, um amor vivo, real, e não simplesmente uma expressão vazia da boca para fora. Aqueles que sabem que Cristo os amou, levando a carga de seus pecados na cruz do Calvário, nós que reconhecemos esse amor pelo qual Deus nos amou e levou Cristo à cruz para pagar os nossos pecados. Ele tomou as nossas cargas, as cargas do nosso pecado, e tomou sobre si. Nós que reconhecemos esta verdade, que é uma prática que ele realizou por causa do amor de Deus Pai a todos nós precisamos entender claramente esse texto que nós lemos agora. Ou seja, o que é amar? Amar é levar as cargas dos irmãos e irmãs da igreja. Amar uns aos outros dessa maneira é cumprir a lei de Cristo. Assim como ele cumpriu a lei a nosso favor. Ele tomou sobre si as nossas cargas, o nosso jugo, e pagou o escrito de dívida que havia contra nós. E aqui nós temos então a instrução, a partir do verso 2, levai as cargas uns dos outros. Isto, meus irmãos, implica que o amor tem um significado prático para os cristãos. Para poetas, filósofos, para o mundo, o amor muitas vezes tem um significado conceitual, filosófico. O amor muitas vezes tem um significado nada prático, nada tangível ou perceptível. Mas apenas uma coisa teórica. Para mim e para você não pode ser assim. Para mim e para você o amor tem um significado prático. E é esta a implicação da obra de Cristo em nossas vidas. O amor tem um significado prático em nossas vidas. No passado, há muito tempo atrás, as pessoas tinham mais solidariedade, havia mais solidariedade entre as pessoas, o mundo era menos competitivo, havia tempo para os outros. Hoje, o que reina, o que impera é desconfiança de tudo e de todos. Os chavões que tomam a mente das pessoas, que guiam o estilo de vida das pessoas atualmente, é aquele chavão que diz assim: não consigo resolver os meus problemas, quanto mais os dos outros. Ou quem sabe, isso não é problema meu. Ou aquele outro que é muito comum, cada um com o seu problema, ou cada um no seu quadrado. Já ouviu expressões semelhantes a essas? Esses são os chavões, ou é a filosofia de vida de muitas pessoas. Infelizmente, quem sabe até de alguns cristãos. E quando se fala em ajudar ao próximo, que está passando por uma situação difícil, na maioria das vezes a nossa disposição já não é tão grande, já não estamos tão dispostos assim, não é? Mateus 24:12 diz para nós
que o pecado, que nos finais do tempo, o pecado aumentaria por toda parte e o amor se esfriaria. Isso está revelado nas Escrituras. As Escrituras também revelam que as pessoas só amariam a si mesmas, seriam duras de coração, teriam aparência de piedade, porém não acreditariam realmente em nada do que se ouve do Evangelho. Está registrado em 2 Timóteo 3. Então essas são as revelações que as Escrituras trazem sobre os dias atuais. Mas aqui em Gálatas 6, versos 2 a 5, eu e você, nós somos desafiados. Levais as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Por quê? Verso 5. Porque cada um deverá suportar o seu próprio fardo. Então o versículo, Gálatas 6, de 2 a 5, traz para nós uma instrução. E a gente comparando o verso 2 e o verso 5, nós podemos ter um entendimento de que parece haver uma contradição. O verso 2 diz para nós: levai as cargas uns aos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. E o verso 5, logo após, na sequência, diz: porque cada um deverá suportar seu próprio fardo. Pode parecer que há uma contradição nessa instrução, mas não há uma contradição. O que nós precisamos é compreender o conceito que está por trás dessa instrução, o significado dessas palavras, carga e fardo. Nós precisamos compreender o princípio que está sendo revelado nesse trecho da Escritura. Como, por exemplo, a palavra carga, que está aí no verso 2, levai as cargas, né? Do barê, no grego, que foi traduzido como carga. Barê, carga. A palavra está trazendo para nós esse conceito de carga. Mas qual é o conceito, qual é o significado, o que está por trás dessa palavra barê, que foi traduzido por carga? Esta primeira palavra se aplica a nós e ao contexto e a todo o povo de Deus no sentido prático de peso ou de sobrecarga que surgem na vida. Quem aqui nunca foi tomado por uma carga, uma sobrecarga, algo que o pegou desprevenido, algo que lhe tirou a paz, que lhe roubou a alegria, que assolou a família? Quem nunca experimentou uma carga desse tipo ou uma sobrecarga desse tipo? Todos nós já experimentamos e todos nós ainda vamos experimentar. Não é? Então são sobrecargas que surgem na vida, situações em que a pessoa vive problemas difíceis de se suportar sozinha. Problemas que tomam conta do coração, tomam conta da mente, assolam a família e vai nos minando, vai nos roubando o ânimo, a disposição, o vigor físico, mental e emocional. Tudo isso são essas cargas ou sobrecargas que surgem em nosso caminhar. Aqui no texto o apóstolo Paulo está se referindo literalmente a um grande peso ou carga que alguém tinha que carregar por uma longa distância. Eu e você, nós podemos pegar um peso e carregar durante um curto período de tempo, uma curta distância, mas experimenta carregar um peso ou uma carga durante uma longa distância. Vai chegar um ponto que não damos mais conta. Então é sobre esse ponto que esse levai as cargas uns dos outros está nos direcionando. É esse o conceito que está por trás dessa palavra cargas. Embora o contexto imediato da ordem de Paulo de levar as cargas uns dos outros, presta atenção nisso. O contexto imediato está incluindo aqui as falhas morais dos irmãos mencionados no versículo anterior. Se a gente ler versos anteriores, nós vamos ver que Paulo está tratando da imoralidade na igreja. Embora esse levai as cargas uns dos outros, no seu contexto imediato, está abordando a necessidade de auxiliarmos as pessoas, carregarmos as suas cargas, mesmo na esfera moral. Não é? Então esse é o contexto imediato que está sendo mencionado no versículo 2, ou nos versos anteriores. O conceito de carregar as cargas. Mas o conceito ele é muito mais amplo que apenas essa questão moral, que apenas levarmos as cargas uns dos outros no que tange, no que diz respeito aos desvios morais. Né? A não acusar, a não apontar o dedo, a não trazer culpa sobre os irmãos. Vai muito além disso.
é muito mais amplo. As instruções de Paulo revelam várias noções espirituais sobre a vida cristã que não devem ser menosprezadas. Eu e você não podemos menosprezar esse ensino das Escrituras. Levai as cargas uns dos outros, porque isso é vida para a minha vida e para a sua vida, para a comunidade daqueles que creem, para o corpo de Cristo. Por isso não podemos menosprezar as noções espirituais que estão relacionadas a esse texto. Todos os cristãos têm cargas. Nossas cargas podem ser diferentes em tamanho, em forma, e podem ser de natureza variada. A minha carga é diferente da sua, e vão ser de natureza variada, dependendo da ordem providencial da nossa vida, dependendo do contexto de vida de cada um. As cargas serão variadas, serão diferentes, serão de formas e tamanhos diferentes. Algumas podem ser similares, mas, via de regra, cada um vai enfrentar as cargas do dia a dia, vai passar por as suas aflições, por suas provações. Mas a instrução, é que todos nós devemos levar as cargas uns dos outros. Nós precisamos compreender um pouco melhor essa palavra carga. Para alguns, pode ser a carga da tentação e as consequências de uma falha moral, como nós citamos, no contexto imediato, como está aqui em Gálatas 6:1. Para outros, pode ser uma doença física, um distúrbio mental, uma crise familiar, falta de emprego, opressão demoníaca, ou uma série de outras coisas que vão assolar a sua casa, vão assolar a sua vida, vão assolar as nossas famílias. O fato é, isso é importante, nenhum cristão está isento das cargas ou das sobrecargas que vão surgir, que vão vir até nós. Nenhum cristão está isento disso. O próprio Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições. E essas são as cargas que nós precisamos auxiliar uns aos outros a levar. Existem situações em que as pessoas não conseguem vencer se não tiver alguém para estender a mão. Estender a mão, auxiliar, dar o suporte. A palavra de Deus nos ensina a ajudar os irmãos que precisam de socorro. Romanos 12, versos 13 em diante. Nós somos orientados a auxiliar os irmãos que necessitam de socorro. Nós também somos orientados a tolerar os defeitos ou as falhas do próximo. Romanos 15:1. Quem de nós pode se colocar como perfeito e acima de todo erro? Então nós somos orientados em Romanos 15:1 a tolerar as falhas, os defeitos uns dos outros, a sermos tolerantes, a não sermos acusadores, mas sermos misericordiosos, compadecidos, a oferecer a outra face, a andar a segunda milha, a doar a capa, como está lá em Mateus 5, versos 39 em diante. Então perceba aí o levar as cargas uns dos outros na expressão viva das Escrituras, na vida prática. A expressão uns dos outros, que também nós encontramos nesse versículo 2, alelon, do grego alelon, uns dos outros, está presente também no versículo que é usado frequentemente nas Escrituras para se referir ao suporte mútuo. É algo que nós vimos compartilhando já há algum tempo na IPE. Suportai-vos uns aos outros mutuamente. É a mesma expressão, uns dos outros, uns aos outros. Tanto no grego quanto no português, da forma na qual foi traduzida. Então nós precisamos aprender a amparar mais os nossos irmãos, sendo mais tolerantes, estando mais sensíveis ao outro. É isto que implica levar as cargas uns dos outros. Devemos cumprir a lei de Cristo ao ajudar as pessoas que precisam de socorro. Muitas vidas estão sofrendo tanto que não conseguem fazer nada e precisam de um suporte, precisam de uma mão amiga, de alguém que lhes dê apoio. O normal é quando nós estamos bem. Qual é o normal? Nós estarmos cercados de pessoas. Mas quando estamos mal, normalmente ficamos isolados ou desolados, sozinhos. Então é nesse momento que
que nós precisamos exercitar essa prática, levar as cargas uns dos outros. É nesse momento que precisamos estar sensíveis à dor do outro, à necessidade do outro, sensíveis a encorajar o outro, fortalecer o outro, estimular o outro, se necessário for, exortar em amor o outro. Tudo isso faz parte dessa dinâmica, desse exercício de levai as cargas uns dos outros. Ajude seu irmão a levar a sua carga. Seu irmão precisa de você. Não é à toa que nós somos um só povo, uma só família, um só corpo, porque precisamos uns dos outros. O próprio Deus Pai projetou a sua família dessa forma. Nós não somos indiferentes, não podemos ser indiferentes, não podemos ser independentes uns dos outros e não podemos ser dependentes uns dos outros. Nós precisamos ser interdependentes uns dos outros. É um organismo vivo, a igreja do Senhor. Uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Outra coisa que nós podemos e devemos refletir a partir desse ensino de Gálatas 6. Observe comigo o que está aí no versículo 3, melhor dizendo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Nós precisamos levar outra coisa em reflexão nesse momento. Deus não pretende que carreguemos sozinhos todas as nossas cargas. Agora eu estou falando da minha carga pessoal, da sua carga pessoal. Deus não quer que você carregue sozinho a sua carga. Esse levai as cargas uns dos outros é uma via de mão dupla. Infelizmente, irmãos, essa é outra reflexão que nós precisamos fazer. Infelizmente, muitas vezes, nós estamos muito mais dispostos a ajudar os outros a levar as suas cargas do que a permitir que os outros nos ajudem a carregar as nossas cargas. Já parou para pensar nisso? É o que está dizendo o verso 3, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Nós muitas vezes nos abrimos para carregar a carga do outro, mas nos fechamos para receber ajuda, para carregar as nossas próprias cargas, receber ajuda para que outros nos auxiliem a levar as nossas cargas. Paulo condenou essa atitude de autossuficiência, Gálatas 6,3, que nós lemos aqui. Condena-se então a atitude de autossuficiência. Eu me basto, eu não preciso de ninguém. Quem de nós pode dizer isso? Ninguém de nós, nenhum de nós. Nós precisamos uns dos outros, por isso somos um organismo vivo, por isso somos uma família, um só povo, um só corpo, uma só família. Então Paulo condena essa atitude de autossuficiência como orgulho humano, quando nós recusamos a admitir que também temos necessidades e fraquezas. Esse orgulho não apenas nos priva do conforto que vamos receber do outro, mas ele também impede que os outros de cumprirem o ministério que Deus chamou a realizar. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Quando nós impedimos as pessoas de nos auxiliar, nós estamos impedindo que aquelas pessoas cumpram esse propósito. Assim cumprireis a lei de Cristo, como diz aí o verso 2. Eu te pergunto, meu querido e minha querida, e você com a sua família precisa fazer essa pergunta uns aos outros. O que me impede ou quem te impede de receber ou procurar ajuda? Seria orgulho? Vergonha? Falta de confiança? Ou quem sabe aquele sentimento de autossuficiência? O que te impede de receber ou procurar ajuda quando necessário? Para completar esse tópico, levar as cargas uns dos outros, nós precisamos refletir que Deus nos chama a levar as cargas uns dos outros. Deus nos chama a esse entendimento de humildade, que eu preciso de auxílio dos outros. Ou seja, é uma via de mão dupla. Porque é através das nossas ações, presta atenção nisso, é através da ação mútua
que o conforto de Deus se manifesta. Quando eu e você praticamos ou permitimos que seja praticado esse princípio, levai as cargas uns dos outros, é dessa forma que o conforto de Deus, que o consolo de Deus se manifesta. Você já parou para pensar nisso? Olha que coisa maravilhosa. Muitas vezes oramos pedindo milagre, pedindo bênçãos, pedindo a ação de Deus, mas rejeitamos o instrumento da ação de Deus, que é o irmão na fé, que é o Filho do Altíssimo, que vem trazer justamente esse conforto, esse consolo, ou nos omitimos a ponto de não ser esse instrumento na vida de alguém. Ou seja, esse conceito é muito claro nas Escrituras e nós podemos perceber ele claramente fundamentado em todas as páginas do Novo Testamento, porque o Novo Testamento nos chama de corpo de Cristo e nós somos um só corpo. E esse conforto de Deus, esse consolo de Deus, ele vai fluir através do corpo de Cristo, através de cada um de nós. Olha só um exemplo claro disso nas palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que era um homem poderoso em obras, olha o que ele declara. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. 2 Coríntios 7,6. O apóstolo Paulo, um homem poderoso em obras, acostumado com milagres, ele está dizendo, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Observe que o consolo divino não foi dado a Paulo na sua oração pessoal e espera pelo Senhor. O conforto e o consolo que ele recebeu foi dado por meio do companheirismo, da chegada de Tito. O companheirismo de um amigo e pelas boas notícias que ele havia trago à igreja, havia trago a Paulo. Percebeu? E dessa forma Deus manifesta o seu conforto, o seu consolo, a sua graça em nós e por meio de nós. Nós precisamos compreender isso. A amizade humana na qual levamos as cargas uns dos outros faz parte do propósito de Deus para o seu povo. Guarda essa frase no seu coração. A amizade humana na qual levamos as cargas uns dos outros faz parte do propósito de Deus para o seu povo. Então você está no centro do propósito de Deus quando você estende uma mão amiga, quando você estende a mão para receber uma mão amiga, você está no centro do propósito de Deus. Porque é por meio da nossa amizade, da amizade humana, é que Deus vai externar o seu conforto, o seu consolo, a sua graça. Em caso de necessidade, procure uma pessoa de confiança, uma pessoa madura na fé, para compartilhar as suas cargas. Se você está passando por sobrecargas, por dificuldades que vão além da sua capacidade, da sua condição, não tenha vergonha de levantar a mão e pedir auxílio, socorro. Saiba discernir a quem pedir, claro, uma pessoa madura na fé, uma pessoa da fé. Uma pessoa que tem temor a Deus. Né? E nós precisamos entender essa dinâmica no meio do povo de Deus. Levai as cargas uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Amém, meus queridos? A segunda palavra que nós precisamos compreender é a palavra fardo, que se encontra no verso 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Que dá, a princípio, uma ideia de contradição. Levai as cargas e cada um leva o seu fardo. Nós precisamos compreender que palavra é essa, qual é o significado, qual é o contexto dessa palavra. Essa expressão do grego portion, nome feio, né? Portion, que foi traduzida como fardo. E qual é a importância de compreendermos essa expressão portion? Porque essa palavra no grego era usada como um termo militar. Você já reparou que nas cartas de Paulo ele usa muitas figuras militares? Né? Como a gente fala daquela armadura do servo de Deus, a armadura de Deus, é uma armadura descrita, uma armadura de um soldado romano. E ele usa muitas expressões de conotação militar. E essa palavra portion ou fardo era um termo militar. E ele apontava para quê? Quem já viu filme de guerra, já percebeu que os soldados marcham com a mochila nas costas. Você vai assistir um filme que tem soldado, pode reparar, ele sempre tem uma mochila nas costas. Aquilo ali é o fardo.
Fardo, essa palavra traduzida do grego, é exatamente aquela mochila do soldado. E o que isso implica? Ou seja, o soldado tinha a obrigação de carregar a sua própria mochila. Então o fardo é diferente de carga. O fardo é aquilo que é a sua responsabilidade pessoal. É a sua mochila de guerra, né? Os seus equipamentos de guerra. Vamos dizer assim, né? Então o soldado tinha a obrigação de carregar a sua própria mochila. Então a primeira palavra que nós encontramos no verso 5, olha que interessante. Que está aí no início do versículo 5, porque cada um é castos, que significa cada um, no verso, não é? Que está aí no nosso versículo, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, essa palavra cada um, ela está mostrando para nós, ou ela pode ser entendida como si mesmo, ou cada um, ela está indicando o quê? Individualidade. Está indicando que cada um tem, diante de Deus, uma responsabilidade pessoal. E é o que diz em Romanos 14:12, que todos nós, cada um de nós, prestaremos contas de nós mesmos a Deus. Ou seja, todos nós temos a nossa responsabilidade pessoal. Esta ninguém poderá carregar por nós. Essa é a diferença então de fardo e carga. Carga é aquilo que vem sobre nós, as sobrecargas da vida, que nós precisamos auxiliar uns aos outros. O fardo não. O fardo é inerente ao indivíduo, é uma responsabilidade pessoal. E cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus, como diz Romanos 14:12. Ou seja, em muitos casos, o problema é que nós damos tanta ênfase, nós engrandecemos tanto os nossos fardos, ou as nossas provações pessoais, que nós achamos difícil assumir responsabilidade diante dos compromissos. Nós damos tanta ênfase aos nossos fardos, nós damos tanto peso, nós damos tanta importância, nós valorizamos tanto os nossos fardos e os tornamos tão grandes, que nós assim nos tornamos omissos diante das nossas responsabilidades na vida cristã. Ou seja, diante dos nossos próprios compromissos diante de Cristo. Por isso o apóstolo insiste em todo o contexto do capítulo 6 da carta aos Gálatas, que a seriedade da igreja, da vida cristã, tem que ser levada em conta. A vida cristã é muito séria. Ou seja, nós não podemos banalizar a vida cristã. Jesus usou essa expressão, né? Cada um leve o seu fardo, ou essa expressão que dá origem à palavra fardo. Ele utiliza a mesma expressão em Mateus 11:30. Presta atenção. Ele vem nos ensinar que nos ajuda livrando-nos do peso do pecado. Hebreus 12:1. Ele usa a mesma expressão para fardo. Ou seja, ele nos ajuda livrando-nos do peso do pecado. Jesus tomou sobre si esse peso. Deus nos promete que nossa tentação é puramente humana. E nunca será maior do que possamos suportar. Ou seja, os nossos fardos nunca serão maiores do que não possamos suportar. Jesus tira o fardo do pecado sobre nós. É uma promessa e um fato realizado. Deus promete a nós em 1 Coríntios 10:13 que nossa tentação nunca será maior do que possamos suportar. E nós também temos uma terceira promessa de que devemos enfrentar a provação com perseverança. Cada cristão, cada pessoa vai enfrentar a sua provação pessoal e precisa enfrentá-la com perseverança. Então, o seu fardo nunca será maior do que a sua capacidade de suportá-lo, de enfrentá-lo e de superá-lo. Por isso, cada um é responsável pelo seu próprio fardo. Então nós precisamos compreender essa dinâmica, essa orientação bíblica. E diante dessas três promessas de que o Senhor nos livra do peso do pecado, do fardo do pecado, o Senhor não nos dará nenhuma tentação que não possamos suportar, que o Senhor nos capacitará a enfrentar as provações com perseverança. Diante dessas três promessas, nós devemos, queridos irmãos, assumir nossas responsabilidades diante de Deus. Por isso o verso 5... dá uma sentença que apenas parece ser contrária ao verso 2. Mas nós precisamos compreender que nós temos responsabilidades pessoais, né? Que nós temos o nosso fardo pessoal e que existem as sobrecargas, as cargas que a vida impõe sobre todos.
Nós carregamos os nossos fardos e auxiliamos os irmãos a levar suas cargas. E no seu caso? Como é que está a sua dinâmica, a sua atitude, ou a sua forma de levar o seu fardo? O fardo diz respeito à nossa tomada de decisões, às escolhas que fazemos, às coisas que são inerentes a nós mesmos. E somente nós vamos responder diante de Deus. Então o fardo diz respeito à nossa tomada de decisões, às nossas escolhas. E no seu caso? Quando você precisa tomar decisões, você age com sobriedade ou deixa que os outros ou as circunstâncias decidam por você? Tomar decisões não é fácil. Fazer boas escolhas requer maturidade espiritual. Fazer boas escolhas requer maturidade espiritual. Cuidar do nosso fardo de forma responsável diante de Deus requer maturidade espiritual. Por exemplo, os pais precisam tomar boas decisões para os seus filhos, enquanto menores. É claro, quando uma situação é complicada e existem vários fatores que precisam ser levados em consideração, tomar uma decisão muitas vezes se torna difícil. Percebe a importância da maturidade espiritual? A responsabilidade de tomar decisões não é tão pesada a ponto de ser incluída entre as cargas ou coisas penosas que os que têm qualificações espirituais talvez carreguem para nós, como Gálatas 6:1. Em vez disso, o fardo é uma responsabilidade pela qual cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um levará o seu próprio fardo. E aí a reflexão agora é como nós vamos propiciar que o nosso fardo seja conduzido, as nossas escolhas são de escolhas abençoadoras, maduras. Então, como podemos tomar boas decisões na vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós temos que reconhecer nossas limitações. Eu e você, nós precisamos reconhecer nossas limitações humanas e procurar saber o que é preciso para compensar essas limitações humanas. E um requisito essencial nisso, irmãos, presta atenção nisso, é algo que nós já vimos falando e nós precisamos nos esmerar e aprofundar ainda mais. Um requisito essencial para compensar as nossas limitações humanas, e nós temos motivo de nos alegrar porque Deus nos ajuda nisso, porque Ele não nos deixou sem orientação. O Pai não deixa os seus filhos sem orientações. As Escrituras nos dizem: teus próprios ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, anda nele. Caso vades para a direita ou caso vades para a esquerda. Isaías 30:21. Ou seja, nós temos um motivo de grande alegria que o Pai não nos deixa abandonado, Ele nos orienta e Deus se comunica contigo, Deus se comunica conosco por meio da sua palavra, a Bíblia. Ele fala conosco, Ele nos orienta, e isso é um requisito essencial. Precisamos estudar a palavra de Deus e adquirir o conhecimento claro da palavra de Deus. Para tomar boas decisões, devemos nos nutrir do alimento sólido que as Escrituras provêm para nós. O alimento da palavra nos amadurece, nos capacita para tomar decisões sensatas, decisões sóbrias. Então nós também teremos, pelo uso das Escrituras, pela meditação nas palavras do Senhor, nossas faculdades perceptivas, treinadas, capacitadas pela palavra que vem do alto. Para distinguir tanto o certo como o errado, Hebreus 5:14 nos ensina esse princípio. Podemos treinar nossas faculdades perceptivas aplicando o que aprendemos na palavra de Deus. E o Pai, isso é motivo de toda alegria e gratidão, o Pai deixou um manual, deixou a sua palavra registrada para nossa orientação. Então nós precisamos entender o que é necessário para a nossa consciência agir de maneira correta. Irmãos, o que é necessário para a nossa consciência agir de maneira correta, para treinarmos as nossas percepções, a nossa forma de ver a vida, a nossa cosmovisão de mundo, o que é necessário, o que é imprescindível, algo que é indispensável.
nessa questão de tomar decisões é nutrir a nossa consciência com a palavra de Deus. A consciência é uma faculdade herdada que envolve a habilidade de julgar. A nossa consciência pode acusar ou até mesmo nos desculpar. Então, por isso, nós precisamos nutrir a nossa consciência com a palavra de Deus. Conforme Romanos 2,14. Do que você está nutrindo a sua consciência? Nós precisamos nutri-la de forma correta, para que possamos agir de forma correta, para que possamos carregar os nossos fardos de forma adequada. A consciência precisa ser influenciada pelo conhecimento exato da palavra. E nós precisamos reagir ao passo que aplicamos o ensino da palavra em nós mesmos. À medida que aprendemos a palavra, nós precisamos agir e reagir a partir desse aprendizado. Ou seja, uma consciência não treinada é facilmente influenciada por costumes e hábitos locais, mundanos. Nosso ambiente, as opiniões de outras pessoas também podem nos desencaminhar, porque a nossa consciência não é adequadamente nutrida na palavra de Deus. Percebeu, irmão, a importância de compreendermos o que são esses fardos, que o fardo que todos nós vamos prestar contas e é individual, intransferível, diz respeito à nossa tomada de decisões, às nossas escolhas. Isso é pessoal e ninguém pode fazer por você. É sua responsabilidade. O que acontece quando nós não nutrimos a nossa consciência com a palavra de Deus? O que acontece quando a nossa consciência ignora continuamente os avisos da palavra de Deus? Ou seja, quando os padrões divinos são violados, quando nós ignoramos os princípios da palavra de Deus, o que acontece com a nossa consciência? A palavra revela, a Bíblia ensina que com o tempo a consciência vai ficando cauterizada, como que um ferro de passar. O ferro marca e fica aquela marca cauterizada. Nós vamos nos tornando como se fosse uma pele cicatrizada, insensível e sem reação. É assim que uma consciência que não é nutrida pela palavra de Deus, é assim que fica uma consciência que ignora os princípios da palavra de Deus. Ela vai se tornando cauterizada, insensível. 1 Timóteo 4,2 fala isso com clareza. Por outro lado, uma consciência que é treinada pela palavra de Deus é um guia seguro para conduzir os nossos fardos, para assumir as nossas responsabilidades e vivermos a nossa vida para a glória de Deus. Estaremos bem preparados se tivermos o conhecimento exato da palavra de Deus e se a nossa consciência tiver sido treinada por ela, treinada pela palavra de Deus. Irmãos, alcançar a maturidade vai melhorar a nossa capacidade de tomar decisões. Daí, nós vamos lidar com os nossos fardos adequadamente e responsavelmente. Daí nós vamos lidar com as decisões a serem tomadas de forma adequada para a glória do nosso Deus. E nós podemos perceber a necessidade da maturidade espiritual quando nós pensamos em 3 áreas básicas da vida humana. Reflete comigo essas 3 áreas, se não são básicas e necessárias e que são inquietantes na vida de muitos cristãos. Primeira área, quem escolheremos por companhia? Aí pode ser a companhia de amigos, pode ser uma pessoa para se tornar um cônjuge. Quem escolheremos por companhia? Quantos crentes não têm dúvida em relação a isso? A Bíblia revela que as más companhias pervertem os bons costumes. A Bíblia revela que o jugo desigual traz desastre sobre a vida do cristão. Então fica essa pergunta, quem escolheremos por companhia? Percebe como a maturidade espiritual é necessária na tomada de escolhas? Outra área importantíssima, o que nos ajuda a tomar decisões maduras sobre ter relacionamento no mundo. Como vamos nos relacionar com esse mundo que jaz o maligno, que está em trevas? Então, uma consciência amadurecida pela palavra de Deus vai nos dar condições de viver nesse mundo sem ser parte desse mundo. Outra área de grande importância, que vai nos trazer essa reflexão da importância de uma consciência madura nas Escrituras, uma vida prática.
ao tomarmos decisões sobre emprego. O que devemos considerar em primeiro lugar em relação ao emprego? Aquilo que fazemos como ganha-pão. Percebe? Áreas simples, áreas práticas. Nós temos dois meios de grande valor para nos auxiliar em nossa maturação espiritual e tomada de decisões sóbrias. E o primeiro meio é um meio tão comum e tão falado, a oração. E como a oração nos ajuda, nos auxilia nesse processo de amadurecimento, nesse processo de tomada de decisões. Porque os nossos fardos, essa é a responsabilidade pessoal que nós temos. E vamos responder por todas elas. Ou seja, uma grande ajuda ao tomarmos decisões é a oração. Se alguém de vós tiver falta de sabedoria, o que eu tenho que fazer? Peça a Deus que a dá liberalmente a todos que o pedem. Está lá em Tiago 1,5. Então, a vida de oração é uma ferramenta, um meio para amadurecimento, para buscar sabedoria do alto. Quando tem decisões a ser tomadas, questões a serem decididas, busque nas Escrituras, busque em oração. Podemos nos dirigir a Deus em oração com confiança e pedir a sabedoria necessária para tomar decisões certas. Ao falarmos com Deus sobre as nossas preocupações e buscarmos sua orientação, o Espírito Santo poderá nos ajudar a ter entendimento melhor sobre textos bíblicos que estamos analisando ou até mesmo que estamos esquecendo ou estão desapercebidos naquele momento de tomada de decisão. Então a oração, essa vida constante de oração vai nos amadurecer, vai nos capacitar, vai nos tornar sensíveis à voz do Espírito, à palavra de Deus. Outra ferramenta, outro meio de grande valor para a nossa vida ao carregarmos os nossos fardos e tomar decisões dia após dia, é como o irmão na fé pode nos auxiliar. E Deus propicia uma família, uma igreja para nos auxiliar nesse amadurecimento contínuo. Deus provê irmãos maduros na igreja, Efésios 4, 11 e 12. E eles podem ser consultados. Especialmente quando a decisão é muito importante, consultar, buscar conselho em irmãos maduros. Para quê? Para poder ter um melhor discernimento das decisões a serem tomadas. Na multidão dos conselhos há sabedoria. Talvez esses irmãos tragam à nossa atenção princípios bíblicos adicionais que nós não havíamos percebido. E princípios que vão orientar as nossas escolhas. Perceba isso? Filipenses 1, versos 9 e 10. Então, irmãos, para concluir, cada um é responsável por seu fardo. Isso envolve nossas tomadas de decisões. Por isso nós precisamos procurar princípios bíblicos e usar a nossa capacidade de raciocínio para aplicar esses princípios bíblicos. Devemos ser muito gratos pela ajuda que Deus nos oferece e nos fornece por meio do Espírito Santo, por meio de sua palavra, por meio de pessoas maduras na família da fé, por meio dos quais nós vamos receber orientação, direcionamento, ajuda. E assim nós poderemos assumir corajosamente, carregar os nossos fardos e sermos responsáveis para a glória de Deus, tomando decisões sóbrias, maduras e inteligentes. Enfim, irmãos, todos nós temos nossos fardos, mas podemos e devemos ajudar a carregar a carga do nosso irmão. Então essa palavra nos instrui e nos direciona a levar as cargas uns dos outros e a não nos esquecermos da nossa responsabilidade pessoal com os nossos próprios fardos. A não nos esquecermos que precisamos crescer espiritualmente, amadurecer, para tomarmos decisões inteligentes, decisões sobriamente bíblicas nas nossas escolhas diárias. Para que nós possamos assim ser sal e luz nessa terra. Então eu quero deixar essa palavra de encorajamento, de ânimo para você e sua família. Quais são as cargas que vocês estão carregando hoje? Como o cônjuge pode auxiliar o outro cônjuge? Como um filho pode auxiliar o outro filho? Como nós em família podemos nos auxiliar mutuamente? Como a igreja pode te auxiliar nesses momentos de confinamento, por exemplo? Não tenha medo de pedir auxílio, de pedir ajuda, de externar as suas fraquezas ou necessidades. Em contrapartida,
que nós possamos reconhecer os fardos e distingui-los das cargas, que possamos, ter uma relação equilibrada entre fardos e cargas, possamos auxiliar uns aos outros e que possamos resolver, tomar as decisões que precisamos tomar de forma inteligente, madura. Irmãos, nesse tempo em que nós estamos reunindo os lares e meditando na palavra, é um tempo propício para a família se envolver ainda mais, para a família amadurecer a comunhão familiar, para nos ajudarmos mutuamente em família sanguínea, mas também em família da fé. Ou seja, essa lição de hoje, essa mensagem de hoje deve nos tornar sensíveis ao outro, dentro de casa e fora de casa. Então que nós, Igreja Presbiteriana do Dourado, nós possamos nos lembrar das cargas que carregamos e das cargas que os irmãos carregam. E que possamos ligar uns para os outros. Hoje não podemos visitar por um breve momento, mas você pode ligar, ministrar uma palavra de encorajamento, uma palavra de alegria, uma palavra de fé, ouvir os irmãos. E se porventura houver alguma carga, leve a carga um do outro. Se porventura for compartilhada a necessidade, auxiliem-se mutuamente em oração, com a provisão, com o recurso, com tudo que for necessário para levar as cargas uns dos outros. Mas não nos descuidemos de nós mesmos, do nosso amadurecimento, do nosso culto pessoal, do nosso devocional pessoal, buscando cada vez mais a palavra, para termos discernimento dos nossos fardos, para não permitirmos, que uma percepção distorcida das dificuldades nos torne omissos e negligentes, mas que possamos aproveitar o tempo presente para louvor e glória do nosso Deus, para nos encorajar mutuamente, para nos auxiliar mutuamente e para amadurecer individualmente, para louvor e glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Então eu quero compartilhar com os irmãos, para encerrar e orar nesse momento, um belíssimo salmo que diz assim, para mim e para você, nesta noite. Olha o que diz para nós, o Salmo 68, verso 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus, Ele leva o nosso fardo, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. E bendito seja o nosso Deus. E com esse salmo que nós lemos no final, eu quero te convidar a orar, a fechar os seus olhos, que a família possa curvar a sua cabeça e apresentar cargas, apresentar fardos e nos lembrarmos uns dos outros. E pedimos, Senhor, me dê sensibilidade para ajudar os meus irmãos na fé a levar as suas cargas, sem me tornar irresponsável ou omisso diante de tão grande obra que é cumprir a lei de Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, rendemos a Ti, ó Pai, toda a honra e toda a glória, e te pedimos que Teu Espírito Santo esteja aplicando essa palavra em nossos corações, ó Pai, para que nós possamos perceber claramente, ó Pai, as circunstâncias que nos cercam, que nós não sejamos abatidos pelas dificuldades, pelas circunstâncias, pelas palavras negativas que nos cercam, mas que possamos tão somente olhar para a Tua palavra que nos ensina a levar as cargas uns dos outros, a levarmos o nosso próprio fardo e buscarmos amadurecimento pessoal para podermos, ó Pai, viver uma vida digna de filhos do Altíssimo. Nós te louvamos por cada lar que nos assiste, clamamos a Tua bênção sobre cada família. Livra, ó Pai, as famílias de todo mal, abençoe as finanças dos Teus servos, que não falte o recurso de cada dia no lar de cada família que nos assiste, que Tu esteja abençoando, ó Pai, e que Teu Espírito Santo esteja indo de encontro a cada coração, aplicando essa palavra, nos despertando e nos fortalecendo para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que o amor de Deus conforte o seu coração e que o Espírito Santo guie os seus passos em cada momento de sua vida, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana, Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.